E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, eu, Ricardo Auer, para quem não me conhece, eu sou cirurgião dentista, estou com a minha amiga aqui, Sayonara Rocha, que a gente já se conhece há muito tempo. Sayonara é gestora, trabalha já comigo há muitos anos, já vou apresentar meu convidado aqui. Eu queria falar um pouquinho desse projeto que a gente está começando praticamente hoje, né? A gente já fez aí algumas temáticas, assim, para entender como funciona, né, Sayonara? E hoje, na verdade, eu trabalhei. E essa ideia do podcast, chamado Entre Amigos, é justamente isso, para a gente estar sempre reunido com os nossos amigos, para falar de coisas que são boas para as outras pessoas, né? A ideia é trazer pessoas que fazem diferença na vida das outras pessoas, né? Que levam uma mensagem, seja através do seu ofício ou não, algo que ele faz fora do seu ofício, que possa trazer o bem para as pessoas, né? Então, a ideia de fazer esse primeiro episódio partiu, né, também da Sayonara, nas nossas reuniões, né? E a gente decidiu falar de Deus. Como primeiro episódio, não podia ser ninguém diferente de Deus, né? E a pessoa com quem eu mais tenho esse contato, assim, que eu vejo, que fala muito bem de Deus, é o Leozinho. É o Leonardo Rabelo, meu amigo, meu compadre, e eu tenho um prazer de ter essa amizade já há muitos anos. E o Léo é uma pessoa que fala muito bem das coisas de Deus, já aprendi muita coisa com ele e estou continuando a aprender. E a ideia hoje realmente é essa, da gente trazer coisas assim que possam somar na vida das outras pessoas através desse podcast Entre Amigos. Nessa, Sayonara, quer falar alguma coisa? Você já falou quase tudo, né? Eu sou Sayonara Cortes, da Rocha, e o Ricardo, a gente trabalha alguns anos juntos e a gente vivencia muitas experiências legais dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos. A gente escuta muita história boa, história de transformação na vida das outras pessoas. O próprio ofício do Ricardo é transformador, de reabilitação, né? Na prática da odontologia. Eu trabalho com gestão, a gente, o tempo todo. E aí a gente pensou em criar esse espaço para dividir tudo isso que a gente vive entre os nossos amigos com mais pessoas. Porque se fez diferença na nossa vida, com certeza vai fazer diferença na vida de alguém, né? Como o Léo falou na nossa conversa antes de começarmos, se 5 pessoas já se sentirem transformadas por alguma coisa que a gente diga aqui, já vai ter sido um grande sucesso, né? E o Ricardo falou que o Leonardo fala muito bem a respeito. Na verdade, ele vive muito bem a palavra de Deus, né? Inspira as pessoas com a vida familiar. E a gente está conversando bem pra caramba, eu acho que eu acredito, trazendo o Leonardo para falar um pouco com ele. E a ideia é a gente começar falando dos planos de Deus na nossa vida, né, Léo? Então, vamos palavra sua. Hoje eu estou aqui com minha folhinha para anotar tudo que você vai falar, que eu tenho certeza que vai agregar muito. A gente tem muita fé, independente, né, de quem vai nos assistir. Tudo que vai ser dito aqui é para o bem das pessoas, né? É para o bem, o bem, para o bem. Fazendo a diferença na vida das outras pessoas. Palavra sua. Tá ótimo. Bom, primeiro então agradecer muito o convite de vocês por essa oportunidade. É sempre um prazer encontrar vocês, meu irmão Ricardo, a Sayonara. A gente não se encontra tanto, mas quando se encontra é sempre também um prazer. Hoje conhecer sua filha também, foi um grande prazer. E um prazer mais especial falar sobre esse tema, né? O plano de Deus e como é que isso se vincula à nossa vida, talvez a nossa vocação, também são os tópicos que vocês haviam sugerido para a gente refletir um pouquinho, né? Como é que essas coisas se entrelaçam. Então, é uma grande satisfação e muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com vocês, com esse lindo projeto que vocês estão iniciando e para que chegue também aos amigos, né? Que também se tornem cada vez mais entre amigos dessa iniciativa.
E vi que vocês exageraram bastante quando falaram um pouquinho a meu respeito. Sei que você é fruto da amizade, né? Que falou muito bem, não fala muito bem, né? E a gente tenta viver um pouco do que fala. E talvez isso ajude um pouco alguns irmãos, alguns colegas, e que acabam me ajudando muito também nesse esforço contínuo de viver os planos de Deus, que é esse tópico que você está trazendo aqui no início. Na verdade, você tem uma palestra, né, que você fala dela. Costumo falar sobre esse tema, sim, em algumas oportunidades. Me lembro que a gente fez uma palestra sobre batismo, né? E o Léo falou sobre esse tema e falou muito bem, isso me chamou muita atenção, me marcou demais na época. Então, assim, eu acho que casou super bem, né? É o primeiro episódio, vamos falar da pessoa mais importante desse mundo, que é Deus, e vamos falar dos planos dele, através da voz do Leozinho, que vai, com certeza, desenrolar isso pra gente. Que eu acho que, assim, falar de Deus é fácil e é difícil ao mesmo tempo, né? Porque conhecer toda a história, principalmente a história de Jesus Cristo, tudo que está envolvido em torno do nome de Jesus, não é fácil, não é para qualquer pessoa. A gente tem um grupo de amigos, de casais, né, que nós fizemos um encontro de casais em 2019, desde então eu conheço o Léo, e a gente se reúne mensalmente justamente para estudar a palavra, né? E a gente vê como a gente não sabia de nada até então, né? E a gente vem crescendo, a gente vem num crescente de estar próximo desse conhecimento, de ver o quão rico é isso e quanto isso faz diferença nas nossas vidas, pelo menos na minha e da minha esposa, eu tenho certeza que fez. Eu tenho certeza que fez a diferença na vida de todas as pessoas que participam desse grupo e que a gente tem vindo nessa caminhada. E o Léo tem uma frase que é muito bacana, que a gente está junto nessa até o céu, né, Léo? Isso aí. E eu acho que é mais ou menos por aí. E a gente, ao longo dos encontros, né, com o Leonardo, com outros amigos, a gente tem na nossa vida mesmo, pessoal, profissional, muitos exemplos da presença de Deus. É muito difícil realmente falar, é muito desafiador, porque eu acho que a gente vai passar a vida inteira descobrindo mais de Deus, né? Quem somos nós para termos a plenitude desse conhecimento? Mas o Ricardo mesmo, não vou falar sobre esse tema ainda, mas tem uma história muito bacana de vida que envolve muito isso. E a ideia é essa, agregar as outras pessoas, né? Utilizar o nosso conhecimento, o nosso grupo de relacionamentos de amigos, profissionais, pessoais, e alcançar as pessoas de uma forma positiva, trazendo bem. Levar uma mensagem que seja boa para as pessoas, para ajudar na caminhada delas também no dia a dia. Sim. Vamos lá? Vamos lá. Tenho certeza que iremos aprender mais com você. Vamos aprender juntos. Né? Conversando, a gente sempre aprende juntos. Eu, assim, dado como sugestão, né, para a gente iniciar essa conversa, essa questão que vocês colocaram sobre o plano de Deus para a nossa vida. Né? E o Ricardo citou, às vezes, essas palestras que eu ministro, enfim, esse bate-papo que a gente conversa, nunca é um tom de aula, né? Quem sou eu para dar aula? Eu sou até professor de carteira assinada, eu dei muita aula na minha vida, dei aula para minhas duas irmãs mais novas, de colégios, de física. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico, eletricista, fiz mestrado em outras engenharias também, então tenho uma caminhada de engenharia consequentemente, a minha formação, até um pouco influenciado pelo meu pai, que também é engenheiro de formação, e eu muito me inspirei nele para ter tido essa escolha da minha vocação. Vamos dizer de fato daqui a pouco sobre vocação também. Então, meu pai me influenciou, sim, positivamente, por admirá-lo em muitas situações que ele encarava tanto a sua profissão quanto a família. E também minha mãe me inspirou bastante nos aspectos que eu vou também trazer aqui, sobretudo ligados à caridade. Então, eu digo assim, que eu tive uma grande oportunidade dos meus pais, como parte do plano de Deus, não tenho dúvida, de que eu me inspirasse, né, nos dois, nas suas características de vida, para poder também ir formando a minha vida, a minha caminhada nesse plano de Deus.
Então, eu acabei tendo essa carreira de engenheiro, que é uma carreira um pouco mais racional, né? Mais da matemática, da física, do 2 mais 2 dá 4. Das exatas. Da exata, né? 2 mais 2 dá 4 não tem muito como ser outra opção. Então, essa maneira racional me levou, até os meus 17, 18 anos, a ter uma fé praticamente inexistente, né? A existência de Deus. Acho que aquela questão do adolescente também, né, de estar sempre questionando o status quo, questionando os pais, questionando a sociedade, questionando tudo, também se questionava a fé, a religião e etc. Quer tornar a fé uma ciência exata, né? Uma ciência exata, respostas imediatas. Respostas imediatas. E naquelas vezes, né, afã do adolescente de questionar tudo, eu também questionava a fé. Meus pais até iam na missa, domingo, de vez em quando, manhã todo domingo. Meus pais eram meio que a gente chama de católico de IBGE, né? Hoje eles estão lá numa caminhada mais assídua, mas naquela época eles levavam uma missa volta e meia, a gente ia, eu costumo brincar com meus pais até quanto. Eu sou de Petrópolis, então a gente ia numa igreja que passava no meio, tinha a chamada Praça da Liberdade, lá tinham várias carrocinhas de pipoca, churros, e aí sempre na saída da missa meu pai parava ali para comprar pipoca para minhas irmãs, os churros para mim. Então esse era um dos meus motivos para ir na missa. Eu ia na missa e eu sabia que depois tinha um churro. Na volta lanchinho. Para isso me motivava. Era o teu estímulo Meu naquela estímulo. época, né? A fé mesmo muito adormecida. E aí adolescente com 17 anos, pelo contrário, começando a fazer engenharia, me achando o senhor da razão, o senhor do racional. Deus é para os ignorantes, é para os que não conhecem ciência, que não conhecem matemática, Deus não existe, é uma besteira. E fui caminhando nessa arrogância, né, nessa prepotência, no meu pequeniníssimo conhecimento de ciência, nenhum achava que isso era suficiente para justificar a existência de Deus. E a vida depois vai me mostrando outros caminhos, né, os planos de Deus para a minha vida, como tem para cada um. E aí, como essa proposta, por que eu fiz esse preâmbulo? Né? Porque eu costumo pensar e sugerir às pessoas, né, que não têm uma fé em Deus, ou não têm uma fé muito forte em Deus, né, que reflitam sobre isso. Porque Deus, quando a gente tem essa convicção de que Ele existe, e existe no nosso cotidiano, existe a cada segundo, isso muda a nossa vida totalmente. É o que eu acredito e todos que experimentam isso acreditam. As perspectivas da vida mudam, os objetivos da vida mudam, e muitas coisas que talvez a gente fale aqui hoje mudam, até enfrentar certas dificuldades que a gente passa na vida, certos sofrimentos, alegrias. Com Deus, com uma noção de que tudo isso acontece num plano maior de Deus para a vida de cada um de nós, a gente se está ciente, se a gente se percebe nesse contexto de um plano de Deus, de um Pai que cuida de nós, mesmo que aconteçam dificuldades, lutas, dores, alegrias, sucesso, porque a vida é cheia de tudo isso fica muito mais belo, muito mais rico, muito mais saboroso. Mesmo às vezes a dor, o sofrimento, por incrível que pareça, a gente vai sim sentir dor, vai ficar triste, mas com uma tranquilidade, uma calma, uma paciência, uma tolerância, ou a palavra da moda, uma resiliência maior, porque a gente percebe que aquele sofrimento, ou assim como a alegria também, passa. Por mais que seja intenso, por mais que seja um pouco mais duradouro do que talvez a gente quisesse, mas vai passar. Se a gente tem essa perspectiva de que a nossa jornada não para naquele sofrimento, não acaba nessa vida. Então eu faço esse preâmbulo, essa sugestão, né, para quem está nos ouvindo, para a gente que está batendo esse papo, que a gente sempre faça essa pergunta sobre a nossa fé de fato. E se a gente não acredita em Deus, tudo bem, a gente respeita a opinião de cada um, mas aí fica um outro pedido que eu faço, que dentro do possível a gente reflita sobre isso. Porque eu trago, para quem é talvez da área da ciência um pouco mais, que foi o meu caso, né, daquela talvez arrogância juvenil, né, e com a minha pouca ciência, como eu disse, eu justificava que Deus não existia. Eu fui percebendo, estudando um pouquinho mais a ciência também ao longo da minha vida, que também não sou um grande cientista não, tá? Não sou um grande intelectual, mas estudo um pouquinho, eu estudo muito astronomia, eu gosto muito de um hobby, e eu fui percebendo que quanto mais você vai vendo a ciência, conhecendo um pouquinho mais da ciência, da física, da matemática, da química, da biologia,
cada vez mais você vai se aproximando da conclusão de que Deus existe. Que nada é por acaso, velho. E que nada é por acaso. E que nada é por acaso. Eu trago até rapidamente umas frases aqui, que eu estava me preparando para esse encontro de hoje. Por exemplo, do Einstein, um dos grandes cientistas assim, da história, questionável. Ele era um cara crente em Deus. Uma das frases dele: quanto mais estudo ciência, mais acredito em Deus. Trago um outro cara, Galileu Galilei, não sei se vocês conhecem, né? Dele, né? A gente estudou lá na física, da escola de mulheres. Não precisa lembrar na cidade, né? Não, deixa eu quieto. Olha a frase dele: matemática é a linguagem usada por Deus para escrever o universo. Isaac Newton, já ouviram falar dele? Lembra lá da física também, das leis de Newton, primeiro e segundo de Newton? A frase dele: há mais evidências de verdade na Bíblia do que em qualquer história secular da sociedade. Estudo a Bíblia diariamente. Isaac Newton. Vou trazer mais um. Nikola Tesla, também um grande físico, cientista que dá o nome até agora. Sem fazer propaganda dos carros elétricos. Né? Esse é um grande físico que nem todo mundo conhece. A capacidade mental vem de Deus. E se concentrarmos nessa verdade, sintonizamos com esse poder maior. William Kelvin, também um grande cientista. Estou trazendo cientistas que é um pouco da minha área, estou puxando um pouco do seu lado. Claro. Kelvin, que é da temperatura Kelvin, não sei se vocês conhecem, né? A gente pode medir. Quem fez pré-vestibular? Quem fez vestibular, pode medir. A gente mede temperatura em graus Celsius, em grau Fahrenheit, os americanos, os ingleses, grau Fahrenheit, mas também tem a escala Kelvin, que é a escala científica de temperatura. Kelvin diz: se você estudar ciências de maneira aprofundada, ela vai te forçar a crer em Deus. Vou terminar com o Louis Pasteur, talvez um pouco mais da tua área clínica, médica, né? Da vacina, não é isso? Da vacina. Ele fala assim: um pouco de ciência que você conhece te afasta de Deus. Eu me vejo nessa frase dele aqui, por isso que ela me marca muito. Eu me vejo lá adolescente, um pouquinho de ciência eu conhecia, que não era por motivo para eu me afastar de Deus. Aí eu ponho. Mas muita ciência, ou seja, ciência aprofundada, te aproxima de Deus. Então, enfim, eu trago essas frases dos cientistas, às vezes, né, colegas, pessoas, falam assim: Léo, vem com esse papo de fé, de religião, isso é coisa careta, isso é coisa para gente ignorante, coisa que a gente não estuda. Gente, eu estou trazendo aqui frases dos maiores cientistas dessa história, da nossa história humana. E não estou querendo fazer isso para provar nada, para convencer ninguém da minha ideia, mas pelo menos para fazer refletir. Porque, seja com base na ciência, seja com base na fé, que é algo mais, talvez, pessoal, existe alguma coisa para ser estudada, para ser entendida. Como você disse antes, nós nunca saberemos tudo. Está lá na Carta de São Paulo, que até que o Legião Urbana também fez uma música, né? Agora vemos em parte, turvo, confuso. Mas quando estivermos perante Deus, então veremos face a face. Aí tudo ficará claro. Mas nós não conhecemos de fato toda a verdade. Mas algo sim há a conhecer. Então você citou o nosso grupo, por exemplo, a gente se reúne todo mês, como tantos outros grupos se reúnem, né? Para estudar sim a fé. Há o que se estudar e conhecer um pouco mais. E como uma das frases de um grande homem também, um grande filósofo, né? Um grande homem do pensamento, Santo Agostinho, que viveu lá no ano 300, mais ou menos, ele fala, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Então é importante sim estudar, é importante sim se aprofundar. Não para ser um doutor, né? Querer dizer que eu estou certo, você está errado, ensinar, que aí começa a surgir aquela prepotência, aquela arrogância, mas para nos libertar. Libertar principalmente o que eu falei no início, né? De que se essa fé chega até nós, seja pela razão, seja por uma inspiração divina, e tomara até, eu diria, que seja pelos dois, pelo que me cabe, o meu esforço intelectual, que Deus conta com isso também, que a gente faça o nosso esforço intelectual, mas que também nós precisamos da graça de Deus, para que Ele nos ajude e nos ilumine. Então, com a fé e a razão, que é até um outro tema aqui que a gente ia citar, fé e razão, elas não são conflitantes, muito pelo contrário. Elas geram um equilíbrio, né? Elas se somam. E aí tem
Tem uma encíclica lindíssima de um homem que eu tive a chance de vê-lo 2 vezes do meu lado, assim, passando perto de mim. São João Paulo II. Um dos homens que me inspiram muito por toda a sua história de vida e inteligência. Ele, lógico, apoiado pelo clero da igreja, enfim, escreveu em 1998 uma encíclica chamada Fides et Ratio. Do bem do latim, eu não falo latim muito bem não. Fides et Ratio. Eu sugiro até quem puder ver na internet para comprar essa encíclica. Fides et Ratio. Fé e razão. É a tradução em português. Ele escreveu uma carta, uma encíclica, exatamente falando sobre a importância da fé e da razão. E ele faz uma comparação também inspirada em Santo Agostinho, que eu citei há pouco e também sempre refletiu sobre isso, que é importante que nós tenhamos essas duas, vamos dizer, capacidades de exercitarmos a fé e exercitarmos a razão. Porque elas são, aí sim a comparação de São João Paulo II e também de Santo Agostinho, como 2 asas de uma águia. E o que uma águia faz? Ela voa para o alto sempre, lá no alto. Mas ela chega lá com as 2 asas apenas. Se faltar uma asa, ela não vai conseguir subir. Então nós não vamos conseguir nos elevar até Deus se não tivermos esse exercício mútuo da fé e da razão, uma equilibrando a outra. E entendendo isso, e esse equilíbrio, eu diria que só tem que acontecer com uma das virtudes principais, que é humildade. Humildade. Exercitando isso, mas não só intelectualmente, mas também tentando viver. Porque essa fé não pode ser só intelectual, ela precisa se transformar em ação. Ela vem, a princípio, pelo intelectual, por uma inspiração divina, mas precisa se desdobrar em ação. E aí acho que também aborda os outros tópicos que vocês sugeriram, que é a questão da nossa vocação. Eu estou ouvindo você falar, assim, sabe, a gente sempre quis, há muitos anos a gente queria criar esse espaço. E a gente tinha uma certa, acho que era medo, assim, receio de não conseguir falar de coisas tão importantes da maneira mais correta, que as pessoas pudessem entender. Então a gente fez vários vídeos antes e a gente não ficou feliz com o resultado. E tivemos a ideia junto de, o Léo, eu acho que, e assim, eu estou perplexa como as coisas cooperam, né, para que o bem chegue ao seu destino, né? Tudo isso que a gente conversou, né, Ricardo? O Léo, só na introdução, eu estou assim, na verdade, também sem saber até, na verdade, como conduzir isso, porque assim, a gente demorou tanto, na verdade, para entender que o primeiro tema tinha que ser esse. E eu falei, não, e mais, assim, a gente tem amigos queridos, que a gente escuta histórias incríveis. Que vamos trazer. A gente fala, cara, você tem que falar isso para as pessoas. A gente tem um amigo específico que é um cara brilhante. E quando a gente fala, ele fala, isso não, eu não faço nada disso não. E ele tem muito a somar. E como a gente não sei se vergonha também, ou não se conhecer tão bem para saber o quão bem ele faz as pessoas através do ofício dele, que ouvindo você falar, eu falei para o Ricardo, antes de tudo, quando o Ricardo falou, o Léo aceitou, eu falei assim, a gente todo dia ora quando a gente volta junto da empresa, a gente sempre ora para as nossas famílias, né, para os nossos filhos, para Amanda, para nossos amigos. E eu falei para ele, Ricardo, a gente sempre ora, o que a gente pede para Deus? A gente fala, Deus, faz a tua vontade na nossa vida, mostra, direciona a gente. E aí eu falei para ele, tinha que ser o Léo. Deus fez o que a gente pede, que era a vontade dele para nossas vidas, assim. Aí, Léo, fiquei com uma curiosidade aqui agora. Qual foi o momento de virada de chave assim, na tua vida? Você saiu do cientista para para a fé, de ter Deus mais próximo de si. Eu costumo brincar que foi um primeiro assim, tapa na cara de luva de pelica do Espírito Santo, né? Mas que complemento também, já me adiantando um pouco, não é um momento só, né? Eu acho que isso é um processo. E eu diria, Ricardo, também adiantando um pouco aqui um outro tópico, mas voltando à tua pergunta, que esse processo, de virada de chave, que como eu disse, na minha opinião, não é um momento na sua vida só,
ele é um processo. Você pode até ter alguns momentos que te marcam, né? Que ficam na memória, eu tenho esses momentos. Mas isso é um processo. E eu continuo nele, assim como todos nós. Principalmente se entender qual é o sentido da nossa vida. Nessa perspectiva, né? Eu entendo que Deus existe, acredito, vou exercitando essa fé, essa crença, mesmo não conhecendo tudo, porque nós não vamos conhecer tudo. Por isso a fé precisa existir também. A razão me explica algumas coisas, mas nem tudo. A fé precisa existir, eu não vou entender tudo. Santo Agostinho dizia isso. Fé e razão sempre juntos, mas sabendo que a razão vai até um certo ponto, e a fé é que dá continuidade. Então a fé precisa existir, em acreditar em algo que eu ainda não entendo 100%, mas eu acredito. Acredito porque tem uma autoridade que me disse antes, principalmente o próprio Cristo Jesus. Mas então eu te diria que não tem um momento só, tem um processo e eu estou nele. E voltando ao que eu falei, se a gente entender que o sentido da nossa vida, Ricardo, eu sei que a gente já falou muito sobre isso, né, meu irmão? Mas eu também falo olhando para o espelho. Falo para mim todo dia, para que eu me mantenha nessa fé e, a partir da fé, eu me esforce, junto com a graça de Deus, por tentar viver aquilo que eu estou tentando acreditar. E que às vezes eu tento falar, e me alegro de falar. Mas eu também preciso, das minhas lutas pessoais, superar os meus vícios, os meus defeitos, para que essa fé que às vezes eu falo sobre ela, para amigos, irmãos, essa oportunidade maravilhosa de hoje, não seja só uma fé falada, mas uma fé vivida. Então eu luto, esse é um processo. Porque o sentido da nossa vida não é outro, senão voltarmos para casa. Isso é muito forte, tá? Isso me emociona sempre. Porque é uma verdade tão clara e tão difícil ao mesmo tempo, de saber que, eu sou engenheiro, você é dentista, você é administradora, temos as nossas vocações, as nossas profissões nesse mundo. Mas tudo isso foi graças a Ele. E que foi graças a Ele, inspiradas por Ele, mas que isso não explica o Ricardo. O Ricardo é dentista. Mas dentista não é Ricardo. É a profissão do Ricardo, bela, nobre. Quantas pessoas você ajuda, não tenho dúvida disso. Eu conheço um pouco das suas histórias que você compartilha e fico impressionado, admiro a sua vocação, como de tantos outros. Né? Como tenho certeza que a Sayonara também tem várias histórias lindas para falar sobre a profissão dela, como ela consegue ajudar, motivar pessoas. Estamos aqui hoje entre amigos para falar um pouco sobre isso. Mas a gente não pode perder o sentido da nossa vida. Que o Ricardo ser dentista é uma parte da sua vida. É uma parte do Ricardo. A Sayonara ser administradora é uma parte da Sayonara. Mas a Sayonara é filha de Deus, esperada por Ele com uma saudade enorme de te ver de volta na casa dele. Você está falando aí, hoje eu recebi uma colaboradora nossa na minha sala, eu não vou citar o nome, que eu não sei se ela gostaria de ser citada, né? Uma parte muito pessoal. E aí ela quis, posso te falar uma coisa? Começou a falar de como ela chegou até nós. E ela disse para mim assim, no dia que você me ligou, eu estava em oração. Que eu estava pedindo a Deus uma porta profissional que eu precisava trabalhar. E eu comecei a orar, e aí você me ligou. E aí você falou para mim, dado o lugar onde eu morar, eu posso fazer uma chamada de vídeo com você. Quando eu vi de onde você falava, eu te disse, eu tô aqui pertinho na sua espera, eu posso ir aí. Porque eu estava pedindo a Deus. Deus foi e me faz você me ligar. Então eu penso assim, eu tenho que estar lá. E ela foi ótima a conversa e a gente já contratou. E ela falou para mim assim, ela sempre passa, às vezes, geralmente quando passa algum colaborador e me pergunta algo, eu aproveito aquele momento para cuidar de gente, que administrar não é só cuidar de números, né? As pessoas que fazem os processos, eu sei que hoje isso é muito litigado, é muito contraditório, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu acho que a gente não tem uma fórmula de bolo, né? Não tem uma receita de bolo, cada um você vai tratar de um jeito. E toda vez que ela passa, ela agradece muito, aí ela falou, o que a gente contar? Porque eu agradeço tanto que pode parecer assim, você pode achar estranho.
mas é porque foi a promessa de Deus. Foi o que Deus me prometeu e me entregou essa oportunidade. Eu tenho jovem em casa, então a gente acaba, que é um laboratório, né? Eu penso, o que eu posso proporcionar para esse jovem que eu gostaria que fizessem da minha filha, né? Eu tenho que ter cuidado com essa vida. Eu também tenho uma que está, né, no mundo profissional, então eu não acho nem que eu faço aquele efeito, né? Eu sempre acho que Deus me deu algumas vocações ou uma vocação e me conduz com o meu esforço, com o meu estudo, com o meu acompanhamento para que eu tento ser o melhor possível para aquela pessoa. Às vezes eu sou portadora de notícias ruins, né? Às vezes a gente precisa trazer a felicidade para a pessoa, que é desligar a pessoa assim, da sua empresa. Porque não é o lugar dela, não está fazendo bem para ela, não está fazendo bem para a empresa. Então, assim, eu acho que eu ainda estou buscando saber sobre a pergunta, como isso é para mim, como eu me sinto. Na verdade, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto de lidar com pessoas. Eu comecei como vendedora, foi onde eu conheci o Ricardo já gerente, né? Mas eu comecei como vendedora e eu tive pessoas muito bacanas que me olharam e falaram, cara, você lidera, você não é vendedora, você tem que ir para outro caminho. E eu fui descobrindo essa vocação, eu gosto do que eu faço, então acho que é isso. Eu acho que eu ainda não sei como eu transformo as pessoas, mas eu busco com que as minhas ações, que a gente é falha, como você mesmo falou, nem sempre eu acerto, mas que sejam as melhores, né? Que possam ter uma condução positiva na vida da pessoa. Vou aproveitar e fazer um adendo aí sobre o fato da nossa amizade, né? Como a gente se conheceu, né? Sayonara, eu tinha uma clínica, né? Há muitos anos atrás, num shopping aqui no Rio de Janeiro, e a gente estava montando a clínica, eu precisava comprar umas coisas, e era dentro de um shopping, eu entrei num shopping, fui numa loja lá, do varejo, precisava comprar umas televisões, geladeira, para fechar as coisas que precisavam na clínica e tal. E aí fui recepcionado por essa moça aí, que me atendeu super bem. Ela disse que eu comprei no preço dela. Acho que eu comprei mais ou menos no meu preço. Mais ou menos no meu preço. Quer economizar, é um carro. E daí a gente criou uma amizade realmente. Eu almoçava diariamente no shopping, passava em frente à loja, lá bom dia, dava boa tarde. Às vezes ela almoçava comigo. Ele falou que quando a esposa dele trabalhava, já quis fazer amizades. Né? Que a gente fica bonito. Eu falei, opa, eles têm que ser meus melhores amigos. Realmente acabou criando uma amizade. Eu via, assistia um pouquinho, né? Toda vez que passava em frente à loja, a gente batia um papo às vezes rápido e assistia um pouco da maneira como ela trabalhava. Agora, me chamou demais a atenção, isso ficou muito marcado para mim. Ela era gerente da loja, uma loja grande, cheia de funcionários e tudo mais. Um dia que eu passei por lá e não vi a Sayonara, e perguntei para uma pessoa que estava ali na entrada da loja, cadê a Sayonara? A Sayonara está lá atrás. Como é que chama aquela área lá de... Eu estava na Docas. Ele adora contar essa história, né? Estava lá na Docas. Aí eu falei, onde é que é? Aqui, vira aqui à direita, não sei o quê. Eu fui lá atrás. Chego lá, tá a gerente da loja, que não era uma loja pequena, uma loja grande, varejo, em cima do caminhão, descarregando televisão. Na mesma hora veio ela, um dia você vai trabalhar comigo. Não é porque ela estava descarregando a televisão, mas é porque abraça a causa, sabe? É aquilo, é o pertencimento. Não é à toa que ela chegou onde ela chegou até hoje, e graças a Deus a gente conseguiu chegar a esse objetivo de trabalhar junto. Os anos se passaram, ela virou minha paciente, a gente continuou tendo contato e tudo mais. Eu saí lá da clínica, né? E montei uma outra clínica num outro local. E aí, um papo aí, né, no consultório, falei, olha, eu vou montar uma clínica, quer vir trabalhar comigo? Eu, top! Pedi demissão em mim. Mas essa história que ele conta, é porque eu vim de uma empresa muito grande, maior ainda do que a empresa onde eu estava. E nessa empresa muito grande, a gente recebia 150 TVs da Samsung, né? Fiz propaganda. Fez merchan, né? Fez o merchanzinho. E nessa outra empresa, o meu diretor, que eu espero que eu chamo ele de professor até hoje, ele reuniu 21 funcionários da antiga gestão e levou a gente para essa empresa. Lá a gente recebia 5 TVs, não estou brincando, 4. E eu concorria diretamente com o cara que recebia 150.
Então, a gente ficava vendo, eu ficava, chefe, cadê o produto? Quando os caras demoravam, que às vezes era o último, o cara tá cansado, chapa, né? Aí o cara veio morrendo, eu ia pra lá, ficava tirando, porque a gente tinha que conferir tela, se não estava quebrada. Então eu agilizava. Numa dessas, os planos de Deus de começar a rolar, o Ricardo achou curioso, o Ricardo é muito curioso, né? Você começa a falar uma coisa pra ele, ele quer descobrir o que é, como é que nasceu aquilo. Ele foi lá, a gente ficou amigo, depois ele levou o Duda, nosso amigo também, para comprar. E aí a gente começou, depois eu virei paciente, porque eu tinha muito medo de dentista, eu tinha pavor daquele jaleco branco, o Ricardo não usa jaleco branco. Virou meu dentista e ficava com essa semente, né? Vou trabalhar comigo, até que chegou um momento que a gente conseguiu, que eu falei antes de a gente não conseguiu, provavelmente. Eu falei pra ele, assim, acho que tem muito a ver com o propósito. E uma coisa que eu sempre ressalto é uma amizade de uma mulher e um homem casado, com uma família. Então exige muito mais responsabilidade, muito mais respeito, muito mais cuidado, né? Uma vez a gente estava no restaurante, você estava lá no shopping, aqui na Barra, aniversário do Miguel, lembra? E aí uma pessoa brincou, falou assim, queria uma pessoa assim para trabalhar com meu marido, para viajar. Eu falei, viajar não, Deus me livre viajar com o Ricardo, fez remédio, né, pela bolsa, Deus me livre, brinquei. E aí me veio uma coisa na hora que para mim tem um valor muito grande, sabe? A Amanda estava do meu lado, aí eu falei assim, mais legal e mais importante do que você ter uma amizade dessa, de você construir, de você estar aqui no aniversário do filho, é você ter a amizade da esposa do seu amigo, né? Então, às vezes, assim, eu não consigo nem fingir normalidade quando eu tô lá, que a Amanda manda assim, dorme aqui, eu não consigo fingir normalidade. Porque eu acho que isso é um presente tão grande, essa confiança, esse respeito, que a gente está meio esquecido, né? Que, pra mim, tem muito a ver com a sua vida com Deus. Porque quando você está muito presente nisso, os seus valores vão sendo reforçados, sabe? Vale a pena. E isso é muito bom. Eu sempre falo para ele assim, hoje eles são meus amigos, né? A gente trabalha junto, então a gente acaba tendo mais tempo juntos, mas isso é muito bacana. Eu queria fazer uma pergunta para você, então, nessa bela história de vida que vocês estão contando, né? Nesse caso, desse momento de interseção entre as suas vidas, vocês dois juntos. Se eu perguntasse, né, olhando essa história e olhando para frente, por que tudo isso? Para mim, se isso é parte do plano de Deus, porque não tenho dúvida de que é para a vida de vocês dois, por quê? Eu acho que tem a ver com usar o nosso conhecimento, usar a nossa história, usar a nossa vida, usar até as nossas dores para melhorar a vida das pessoas. Eu tinha um primo que faleceu. E a gente acaba se complementando. Sim, também, né? Eu tinha um primo que faleceu na pandemia, que eu tenho ainda, né, um coração, um amor muito profundo por ele. E era um cara assim, gente boa demais, sabe? Amigo dos amigos. Quando ele ficou doente no Copa, parecia um colégio infantil, porque era cartaz por tudo quanto era lado. Parecia um arte de cinema ali. E quando ele se vai, aquilo meio que dá um vazio. Eu fico assim, gente. E nesse momento a gente começou a trabalhar junto. E foi eu sempre falo pra ele, né? Às vezes eu olho o Ricardo andando e falei, cara, que igualzinho Guto, porque esse jeito meio, né? O Ricardo tá com fome e come no meio da rua mesmo, né? Meu primo era um grande executivo do Banco do Brasil, um garoto admirável, mas muito simples, muito bacana. E eu acho que Deus tem um propósito, né? Eu cumpri o meu propósito aqui, mas tem um amigo aí que vem, tanto que as pessoas perguntam, né, pra ele, tem irmão? Aí eu falo que é, fala que é, que já gera, né, mas família, vira uma empresa familiar, ou a gente está mais até, né, à vontade com a gente. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que esse é um dos caminhos, sabe? Através do nosso trabalho, através da fé, e a gente ajudar as outras pessoas. A gente se ajuda, acaba ajudando as outras pessoas. E eu acho que esse é o ponto, sabe? Aproveitando esse testemunho da vida de vocês, é essa consciência que a gente precisa ter. Que tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, nas dificuldades, tem um propósito. Que não é, se você me permite, é um complemento, se você me permite. Claro, para você ver se você concorda. Você está dando uma aula aqui, né, cara? Não, tem aula, estamos pensando juntos. Ótimo.
Eu fico admirado com o testemunho de vida de vocês também. Eu conheço um pouquinho o Ricardo, eu estou conhecendo um pouco mais de você também. Você falou assim, eu fiz a pergunta, por que tudo isso dentro do plano de Deus? Né? Por que todas essas aparentes coincidências, né? Que você encontrou, o Ricardo conheceu na loja, trabalhava, ali veio a admiração, aí uma amizade, e hoje vocês trabalham juntos numa mesma empresa, que faz tanto bem para tantas pessoas. Aí você falou assim, quando eu te perguntei, por que tudo isso no plano de Deus? Para fazer o bem para as pessoas. Perfeito. Mas aí que vem a minha sugestão de um complemento, para ver se você concorda. O que é esse bem? Esse bem deve ser, lógico, gerar um bem-estar nas pessoas, gerar uma qualidade de vida, uma saúde melhor, como vocês trabalham, né? A questão da saúde das pessoas. Com certeza, isso é fundamental. Mas não é só isso. Porque o bem maior é voltar para Deus. Parece que a gente vai se purificando, não sei, né? Eu tenho uma amiga, outro dia ela falou, ela é das exatas, gerente há muitos anos de um banco grande, né? E ela disse outro dia para mim no privado, assim, olha isso no Instagram, no WhatsApp. Desde a nossa adolescência, você fala sobre o amor, sobre o cuidado das pessoas, né? E hoje isso é tão importante. Depois da pandemia, as pessoas ficaram tão necessitadas disso, né? Então parece que a gente vai evoluindo, vai melhorando, vai se tornando um pouquinho menos pior, vai aprendendo os nossos erros e acertos. E para isso, né, Zanara, é preciso a gente ficar atento. É preciso, como a gente falou aqui, atento, seja estudando, né, para esclarecer melhor as nossas percepções, não só no estudo intelectual, científico, mas no estudo, vamos dizer, das relações humanas. Não precisa ser uma coisa intelectual, mas talvez com humildade, disponibilidade, como o Ricardo diz, que foi uma das admirações que ele teve a seu respeito, o teu empenho, a tua dedicação, sentido de pertencimento na empresa, enfim, você se disponibiliza. Você é uma pessoa disponível para ajudar, para servir, para estar do lado. Se juntar isso com humildade, é o combustível do bem, da difusão do bem, né? De servir as pessoas, de querer o bem das pessoas. E que acaba acontecendo, como você citou, e acho que todo mundo que vivencia isso sente, o bem que às vezes a gente faz para alguém retorna para a gente de uma forma muito maior. Quantas vezes a gente, né, quando a gente se apercebe assim, puxa, caramba, eu fiz isso aqui, ajudou aquela pessoa, poxa, ela viu um sorriso, né, vi que ela ficou feliz, e como aquilo me faz sentir bem. Sem vaidade, não preciso falar para ninguém. Eu diria que essa é uma das coisas que aí é contra a matemática, né? A lógica de Deus, em certos pontos, a matemática não explica, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais flui de você para os outros, no bem, no amor, no querer bem, mais você recebe. O bem te invade. Te invade naquela sutileza, naquela simplicidade, naquela mansidão. E aí, voltando aqui, a gente vai percebendo que o propósito final, se você me permite esse complemento, que eu vou te perguntar, não é só fazer o bem para as pessoas. Isso é fundamental, é lindo e importante. Mas esse bem só culmina de fato se a gente perceber que tudo isso deve nos levar de volta para Deus. De volta para essa conexão com Deus. De volta para a nossa casa, que é para onde nós iremos depois da nossa morte. A vida não termina aqui. E aí, nesse ponto, é que eu te falei no início, né? Isso ressignifica tudo na nossa vida. Até dor, né? Você falando isso, eu pensei no Guto na hora, porque assim, a gente humanamente falando, a gente fica se perguntando às vezes, mas por quê, né? Ele era tão bacana. Eu lembro que no meu casamento, eu sou divorciada, né, infelizmente, mas no meu casamento eu não quis presente. A Camila, minha filha, que está filmando a gente, fez um convite pedindo para que os convidados levassem alimentos não perecíveis para a igreja e o padre fez uma caixa lá para receber. E eu lembro que quando ele chegou, ele veio da Zona Sul, né? Foi de executivo, nem lembro, não foi dirigindo porque ia para festa e tal. Aí quando ele chegou lá, cheio de arroz, feijão, assim, aí ele, só você para fazer o sair de Laranjeiras com uma cesta básica, num dia tudo arrumado. Sabe? E aí a gente fica se perguntando, mas por que aconteceu? O que foi? E tudo isso que você está falando faz tanto sentido, que gera ele está voltando, né? A gente não consegue entender porque a gente é egoísta. A gente quer a pessoa com a gente, a qualquer preço, né?
Então a gente ainda, que é o que você falou no começo, o Ricardo perguntou qual foi o momento que você virou a chave, você falou, eu estou virando. Então eu acho que é isso, esse entendimento não vai cair pra gente assim, a gente vai vivendo. Eu acho que até também essa partida assim, de pessoas bacanas, assim como de crianças e tudo mais, porque cada um tem uma missão aqui, né? O céu está repleto de pessoas que são boas, né? E a gente tem a nossa missão, às vezes aquela missão é uma missão mais curta, mas eu costumo dizer uma frase, qual é a história que eu vou contar da minha história? Isso é muito legal. Né? Eu hoje, com um pouquinho mais de 50 anos, qual é a história que eu já conto da minha e o que eu tenho para contar ainda daqui para frente, né? Eu acho que é um pouco disso. Cada um tem a sua missão, a missão dele com certeza foi cumprida, o Papai do Céu achou que era o momento dele, que estava lá em cima, e a gente vai cumprindo a nossa aqui. E por falar em missão, eu acho que o nosso tempo já está um pouquinho estourado aí, né, Camilinha? Eu acho que a gente podia já começar a pensar em dividir esse primeiro episódio em algumas partes, talvez mais de duas, a gente tinha pensado em duas para dar mais. Então, assim, a gente vai encerrar esse primeiro episódio, nesse momento aqui agora, mas vamos dar continuidade com o Leozinho já para o segundo episódio. Assistam a gente vai estar em breve aí nos canais do YouTube. Dê o seu like, comente, critique, dê opinião. Exatamente. Tá aqui, né? Espalhem nos seus grupos para as outras pessoas, porque o que a gente quer é fazer o bem, levar o bem, levar uma mensagem bacana para vocês, da nossa experiência de vida, como eu disse no início, do que a gente faz, ou seja na nossa profissão ou não, fora da nossa profissão, a gente quer levar coisas boas para vocês, conteúdos bons, que sirvam de impulsionamento de alguma forma para a vida de vocês, tá bom? A gente vai se despedir desse aqui e a gente vai começar um outro já. Agradecer ao Léo, porque está sendo muito enriquecedor esse momento. Eu que agradeço. Você acabou de arrumar um grande problema, porque a gente não quer mais você de convidado. A gente já quer você aqui, já vou fazer a sua carinha aqui. Entre amigos. Não vai ser essa de convidado, vai ser uma com a sua cara. Então, Entre Amigos continua já.